E aí o que você vai fazer nesse momento que você está entrando na empresa e você está botando o seu conhecimento como QA? Primeira coisa que você tem que fazer é entender sobre o produto. Eu já falei isso, né? Já mencionei isso, mas você tem que entender sobre o produto. Entenda como o produto foi desenvolvido. Pergunte quais que são as principais features do produto que são utilizadas. Faça testes exploratórios, ou seja, acesse o produto, use como se você fosse um usuário que fosse utilizar aquele produto no dia a dia. Imagina que alguém veio e falou assim: de agora em diante você vai usar esse sistema, aprende aí, se vira. Isso tudo vai te dar conhecimento para não somente entender o que você pode testar ou até mesmo achar pontos de melhoria, mas também vai te dar conhecimento para você poder planejar o que precisa realmente ser testado. E galera, olha que doideira, né? A gente está falando aqui sobre planejamento. Isso daqui é só um dos pontos que um QA faz dentro do projeto. Só que é um dos primeiros pontos que o QA realmente faz para garantir que no futuro, quando esse projeto estiver sendo desenvolvido, ele vai ser entregue com qualidade. Ou seja, quando chegar na ponta do usuário, quando chegar aquele produto para o usuário final, ele vai receber aquela informação, ele vai receber aquele produto sem grandes problemas. Manny, se eu fizer esse planejamento, ele ficar impecável, a gente trabalhar bonitinho, significa que o nosso sistema vai ser bug free? Ou seja, não vai ter bug nenhum, não vai ter nenhum erro? Não. Infelizmente, saibam disso, se isso for perguntado em alguma entrevista para você, saiba que não existe sistema bug free, não existe sistema sem bug. A única coisa que existe é um sistema que você não tem bugs visíveis. Ou seja, não existem bugs que realmente impactam o fluxo principal ou o fluxo de uso do usuário, tá certo? Então, esse é o melhor que a gente pode chegar. Por que, Manny? Mas como assim? Se não tá achando nenhum bug, né? Se não tem visualmente nenhum bug, o usuário não relata nenhum bug, não significa que é bug free? Não. Pode ser que exista um bug ali, nem que ele seja visual, pode ser que seja um bug de integração, qualquer coisa relacionada que você às vezes nunca chegou a testar, ou aquele caso de teste simplesmente nunca chegou a ser utilizado. Mesmo, e você talvez nunca tenha percebido que poderia gerar aquele caso de teste. Ele só não tem bugs que podem ser achados com facilidade. E é esse o ideal para você. Tá tudo bem. Manny, é fácil de chegar nesse ideal, mesmo com planejamento? Não, nem um pouco. Principalmente quando você está trabalhando com sistemas que são bem complexos, né? Ou seja, eles têm muitas integrações, muitas funcionalidades, e muitas vezes eles foram desenvolvidos de forma correndo. É muito improvável que você vai ter um sistema considerado aí um sistema ideal, né? Um sistema sem bugs encontráveis, tá bom? Justamente porque é muito difícil, mesmo com você planejando, trazer esse nível de maturidade para um projeto. Principalmente se você fez esse planejamento depois que o projeto já existia, tá? Então, é muito bom deixar isso para vocês não ficarem achando que só porque foram encontrados bugs em produção, que isso é problema do QA, que isso é culpa do QA. Não, não é. Óbvio, isso vai ser culpa, no geral, do planejamento não do planejamento, né, mas do desenvolvimento total do software, não só sua. Eu acho que isso é uma coisa que, inclusive, é muito importante de dizer. Quando a gente está trabalhando em equipe, a equipe toma culpa de tudo junto. Apesar de ser meio chato, né, apesar de ser algo muito, como posso falar, talvez às vezes você não foi necessariamente o culpado, ou nem chegou perto de algo que você fez, você vai receber essa culpa em equipe. E é por isso que um QA é tão importante, porque ele ajuda a fazer com que a equipe seja mais unida. E o QA é a cola do time. É o QA que vai garantir que tudo foi pensado ao mínimo detalhe possível em relação à qualidade do produto, para que quando haja algum problema, a gente consiga corrigir de forma rápida e também mitigar qualquer tipo de problema que poderia realmente ter acontecido. Olha como é importante um QA, né? Galera, uma coisa que aconteceu, que na verdade é num jogo, foi justamente o Cyberpunk 2077. O Cyberpunk 2077 era um jogo que foi lançado acho que em 2017, 2018. Agora não me vem na cabeça exatamente a data que ele foi lançado. E ele foi lançado cheio de bugs. Pessoal, era um jogo que estava sendo esperado há muito tempo. E isso fez com que a empresa, né, tivesse tomado um prejuízo absurdo. Chegando ao ponto de quase que o jogo não se pagou por causa disso. Sendo que era um dos jogos mais esperados de todos os tempos. Não era o jogo mais esperado só do ano. Não, era de todos os tempos. Todo mundo falava só sobre isso. E agora você imagina você ter
um jogo gigante desse que fazia parte, né, para manter a empresa continuar lucrando e continuar vivendo, e você literalmente não conseguir vender esse jogo porque ele saiu cheio de bug. É o que um QA ele tem que fazer. E essa é a parte que é interessante. O planejamento de um desenvolvimento de um software vem do começo com a parte de qualidade também. É a mesma coisa que você for parar para pensar. Imagina um processo de qualidade dentro de uma indústria de produção de iogurte. Imagina se o único teste que existisse dentro da produção de iogurte é um cara ir lá na ponta do processo, ou seja, foi produzido todo o iogurte. Foi produzido um lote para 1000 pessoas. O cara vai lá, comeu o iogurte tá azedo. Aí ele fala, esse lote aqui já era. Imagina o prejuízo que a empresa de iogurte teria pelo simples motivo de que todo aquele lote que ela fez ficou azedo. Então, qual que é a melhor forma de garantir que aquele iogurte não fique azedo? Processos de qualidade, planejamento, entender o que a gente pode errar para saber como não errar. E se alguma coisa der errado no meio do processo, como a gente pode consertar do melhor jeito. O nome disso é confiabilidade e previsibilidade. E é isso que um QA tem que trazer para um projeto. É isso que um QA tem que trazer para o desenvolvimento de um software. Confiabilidade e previsibilidade. Confiabilidade significa que o que for desenvolvido por aquele time pode confiar que vai provavelmente funcionar. Pode até ser que você encontre um erro, encontre um bug, mas provavelmente vai ser um bug super tranquilo de lidar. E previsibilidade. Mesmo que você tenha encontrado um bug no meio do processo, o que a gente faz? Qual que é a estratégia que a gente pode seguir para garantir que aquele bug não vai acontecer mais? Ou para garantir que mesmo que aconteça aquele bug, a gente sabe como resolver ele de uma forma rápida. A gente já tem um processo em mente, uma cultura no processo para garantir que aquilo não vai acontecer. Gente, em indústria isso é super levado a sério. Porque isso faz com que as empresas literalmente economizem milhões de reais, milhões de dólares. E para software é exatamente a mesma coisa. Vocês entendem? Olha que doideira. O Lucas falou aqui, tá faltando o Joey com os trapos, tá faltando o Joey. O Joey sempre falta. O Joey sempre faz falta. O Leonardo falou aqui, tiveram que reembolsar muitos clientes. Foi um verdadeiro fiasco Cyberpunk, vai ser usado como exemplo por muito tempo. Exatamente, e eu vou fazer questão de usar como exemplo. Porque foi triste. Principalmente pra quem tinha PS4, cara, foi triste. Nossa, eu por muita sorte não comprei. Aconteceu também, aconteceu parecido com No Man's Sky, mas aí já é outra história. O CV falou aqui, lembro desse caso do Cyberpunk, galera perdeu muita grana, perderam mesmo. O Lucas falou aqui, tive a audácia de fazer pré-venda na PS4 na época ainda. Acontece, cara, acontece. Eu entendo. E galera, é justamente pra isso que existe o QA.